Sou Laudelino Augusto, assessor da Comissão para o Laicato da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre esse documento aprovado na última Assembleia da CNBB em abril, em Aparecida. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, já conhecido como Documento 105. Vamos conversar um pouco sobre a história da elaboração desse texto. Foi feito de uma maneira participativa. Nós começamos em 2012, praticamente, quando da celebração do cinquentenário do Concílio Ecumênico Vaticano II, um concílio que elaborou e mostrou com mais clareza a teologia do laicato, referente a nós, cristãos leigos e leigas. Eu sou um cristão leigo também. E esse concílio trouxe assim um avanço em toda a eclesiologia, o modo de se entender e viver a igreja, mas de modo muito especial sobre nós, cristãos leigos e leigas. Vou contar um pouquinho do processo de elaboração. Em 2014, foi proposto que a CNBB tivesse como tema da Assembleia os leigos. Foi feita uma comissão com bispos, padres, leigos e leigas. Um texto inicial que foi apresentado na Assembleia de 2014. Os bispos fizeram emendas, propostas, e foi refeito ou ampliado, emendado o texto inicial e foi publicado, ainda como um texto de estudos. Recebeu o número de 107. A CNBB tem uma série de estudos e tem uma série de documentos. Em geral, primeiro, antes de ser um documento, ele é um estudo, para ir para as bases, para ter participação. O documento 107, aliás, o texto de estudo 107, foi para as bases. O que eu digo bases? Dioceses, paróquias, comunidades, movimentos, pastorais, associações, toda a entidade que congrega cristãos leigos e leigas, religiosos, religiosas, e recebeu emendas. Olha, foram centenas, viu? Voltou para a comissão, refez o texto e na Assembleia dos Bispos em 2015 foi novamente ampliado, emendado. Como naquela Assembleia de 2015, o tema central eram as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a comissão desse documento preferiu que não voltasse ainda, que ainda voltasse para a base, estudasse, aprofundasse ainda um pouquinho, mais um ano, para que as diretrizes fossem a ênfase daquela Assembleia de 2015. E isso foi feito. Foi publicadas as diretrizes gerais e este aqui foi publicado uma nova edição revisada e ampliada daquele estudo 107. Inclusive recebeu o número de 107A. Isso, porque é o mesmo 107 com ampliações, com emendas, que receberam naquela Assembleia e também nos estudos feitos nas bases. Muito bem. Finalmente, para 2016, foi o tema central. Foi ampliada a comissão de redação, mais centenas de emendas novamente. Está vendo como é que é um processo participativo, que vem das bases, que vem das comunidades, e os bispos, como os que orientam a igreja, que dão a unidade e que fazem o discernimento, eles fizeram o estudo, o aprofundamento juntamente e aprovaram. Foi aprovado como documento agora, não mais texto de estudos, mas documento. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. E nós estamos divulgando esse documento. Você, cristão leigo e leiga, também religioso, religiosa, você consagrado na igreja, você também que é presbítero ou diácono, e mesmo os cristãos bispos. O documento é para a igreja como um todo, Fala sobre os leigos. São os pastores se dirigindo aos cristãos leigos e leigas, dando
um encorajamento, um reconhecimento. Inicialmente, eles fazem um reconhecimento da importância do trabalho dos cristãos leigos e leigas, né? E encorajam, dão ânimo e orientações, muitas orientações, sabe? Baseado em outros documentos que a igreja já tem escrito. Aliás, começa lá na Bíblia, né? O texto base principal é a palavra de Deus revelada, a Bíblia. E depois, durante a história, né, os documentos dos papas, das conferências episcopais, e de um modo muito especial a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, tá bom? O laicato de lá para cá, né? A própria CNBB já escreveu outros documentos, né? Eu me lembro aqui o 62, Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas, né? Faz 15 anos já. Agora esse vai aprofundando um pouco mais. Teve o Sínodo Mundial em 1987, vai lá para 29 anos, né? Ele foi sobre os leigos. E o Papa, então, hoje, São João Paulo II, né? Escreveu uma exortação apostólica a partir do Sínodo. A gente chama pelo nome em latim, né? Christi Fidelis Laici. A vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo. É o nome desse documento. Então, a partir desses documentos, dessa experiência, dessa caminhada, do dia a dia nas comunidades, paróquias, dioceses, também nos movimentos, são tantos, né? Riquezas para a nossa igreja, né? Movimentos, associações, as novas comunidades, né? As pastorais, claro, né? Pastorais sociais, as pastorais todas, conjuntamente, para que a gente, hoje, qual é a palavra da igreja para nós, cristãos leigos e leigas? E com uma ênfase, hein? O próprio título que eu estou mostrando aqui deixa bem claro, né? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. É uma palavrinha, então, sobre esse título, é importante, né? Porque, na prática, a gente ainda quase que reduz a ação dos cristãos leigos e leigas no âmbito da igreja, não é mesmo? Claro, e graças a Deus, Papa Francisco tem falado isso, né? Cresce a participação dos leigos na igreja. Ministérios leigos, catequistas, né? Ministro extraordinário da comunhão eucarística, animadores de comunidades, né? Cresce. Graças a Deus, ainda falta em alguns campos, mas já existem, né? Animadores das pastorais, dos movimentos. Mas será que aí reduziu aí a missão do cristão leigo e leiga? Parece que não, não é mesmo? Desde a tradição bíblica e passando por toda a história da igreja, a vocação, a missão, a identidade, a espiritualidade do cristão leigo e leiga se dá de um modo peculiar, especial no mundo. O Concílio Ecumênico Vaticano II já frisa muito isso. É na igreja e no mundo. Nós, cristãos leigos e leigas, estamos nas realidades do mundo. Quem que está na família? O pai, a mãe, os filhos? Quem que está ali? Quem está no mundo do trabalho, hein? Lá no torno, né? Lá no escritório, lá na roça, com a enxada, trabalhando, plantando o seu arroz, seu feijão, seu milho, não é sua horta. Quem que está lá no mundo da política, hein? Lá na Câmara Municipal, fazendo as leis, lá na Prefeitura, lá no Congresso Nacional, ou mesmo na Assembleia Legislativa do Estado. Quem é que está comandando esse país? E na área da economia, né? E na área da cultura, quem que está ali? Da comunicação, da arte, né? E assim por diante, na saúde, no meio ambiente. Tá vendo? Quem está presente, atuante nas malhas da sociedade são os cristãos leigos e leigas, casados ou solteiros, jovens ou adultos, idosos. Todos nós, então, que estamos nas malhas da sociedade, temos a missão de levar os valores do Evangelho. Então, o Concílio Ecumênico Vaticano II já dizia bem claro, né? A índole secular, traduzindo melhor, né? A vocação nossa, o modo de ser e agir é no mundo, nas realidades do mundo, também na igreja. O documento vai deixar claro isso. Mas de modo especial no mundo. Por isso, sabe, que o tema, que o título ficou Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade.
tá bom? Tem até um versículo bíblico aqui, né, de Mateus, que mostra essa nossa vocação, missão na sociedade, no mundo. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, luz do mundo, não é mesmo? Também vai dizer que somos fermento, não é isso? Na massa. Fazer fermentar, dar sabor, iluminar as realidades do mundo com o Evangelho. Agora, mais uma palavrinha apenas sobre o documento como um todo. Perceberam que está aqui cristãos, leigos e leigas? Cristãos, leigos e leigas. Colocar antes o cristão é por vários motivos. Vou falar alguns. Primeiro, deixar claro que nós somos cristãos. Em primeiro lugar, o batismo, que é a nossa porta de entrada na igreja, na comunidade, né? Nos torna cristãos. E isso a todos, né? Todos. Pelo batismo, cristãos. Cristãos pela graça de Deus, né? E o ser leigo vem depois, uma opção que nós fazemos. Então, aqueles que foram batizados, alguns, não tantos, né? Escolhem uma vida consagrada. Vão consagrar como leigos mesmo. A gente chama de institutos seculares, né? Vivem no mundo, no dia a dia, mas são consagrados, não se casam, né? Doam a vida toda para um trabalho como consagrados. Outros daqueles batizados, que a gente chama com o termo grego, laos, daí que vem a palavra leigo, viu? Laos, daí vem leigo. Incorporado a Cristo, membro do povo de Deus. Então alguns vão escolher uma vida religiosa, vão para uma congregação, para uma ordem, um franciscano, um palotino, né? Uma irmã religiosa da Divina Providência, ou a vida contemplativa no mosteiro. São os religiosos, cristãos religiosos. Outros, né, aí já os homens, né, que têm a vocação para o diaconato, vão ser diáconos permanentes ou transitórios, se fosse padre. Os cristãos diáconos. Aqueles que são transitoriamente diáconos vão ser padre, os cristãos presbíteros, por vocação, por chamado, escolheram essa vocação. Entre os presbíteros, alguns são chamados para o episcopado, os cristãos bispos, não é? Como nós temos aí a CNBB, os bispos todos do Brasil. Entre os bispos, aqueles que são parte como cardeais, né, escolhidos pelo Papa, escolhem então o bispo de Roma, o cristão bispo de Roma, que é o Papa. Tá vendo? Antes de tudo, não somos cristãos? Então, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade. A gente vai conversar mais sobre esse documento, vamos abri-lo depois, né, e aprofundar mais, conhecer o conteúdo, essa mensagem proativa, né, que os nossos pastores estão dirigindo para nós.